Você está no ANCAP Brazuca. Fica no final desse vídeo e entenda o que está se passando no dia de hoje, no seu país. O ANCAPSO resolveu dar a opinião dele, mas num tema onde ele não domina, e ele deu uma burrada muito grande. Porque muito criador de peixe vai refutar o que ele falou. O ponto dele, ele devia se abster somente a política ou a área dele, que é a área de segurança de informação, ou em pauta onde o direito, que é uma das áreas de estudo do Peter também. Vamos ver essa matéria onde ele pegou e estava falando sobre a nova lei de criação de tilápia no Brasil. Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre o governo que colocou a tilápia na lista de espécies invasoras no Brasil. Você sabe, a tilápia é um peixe muito cultivado aqui no Brasil, em tudo quanto é buraco que você for no Brasil, tem alguém criando tilápia. É um negócio tranquilo, não tem problema nenhum, é um peixe que cresce rápido, só que realmente a tilápia não é um peixe originário aqui no Brasil. Se não me engano, eu acho que é do Egito, alguma coisa assim, né? Mas de qualquer forma, é um peixe que se dá muito bem aqui no Brasil e não tem problema nenhum, cresce rápido, a carne é boa, é vendido pra caramba, é um peixe que tem muito mercado para ele. E agora, O que ele está falando é verdade mesmo. A criação de tilápia é uma coisa fácil, o pessoal gosta do filezinho da tilápia ali, né? Mas ela é sim um peixe invasor. O governo, na primeira vez, ele deu um adentro tentando proibir a criação de tilápia. Porque você que vai mexer com tilápia, você não pode pegar a tilápia e sair pegando os filhotinhos dela, os alevinos, e soltando em qualquer lugar, não. olha que curioso, saiu no jornal lá no Vietnã que o Vietnã exportou o primeiro carregamento de tilápia para o Brasil. O grupo JBS do Wesley e o Wesley Batista. Nisso aqui o Peter tem muita razão. Se o pessoal dos irmãos Wesley tá infiltrado no meio de um negócio desse, vamos ficar com a pulga atrás da orelha. Porque lá vem bomba. Toda vez que eles põem a mãozinha deles, o governo dá jeito de ajudar eles para ganhar uma graninha. Você está gostando do vídeo e quer ficar informado todos os dias? Então se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o seu like. Então tá aqui, ó. O governo Lula inclui tilápia na lista de espécies invasoras, né? A tilápia é uma espécie invasora? Cara, isso é uma coisa complicada de dizer. Sabe que manga é uma espécie invasora no Brasil? É manga, que tem tudo quanto é buraco que você for no Brasil, tem pé de manga, tem mangueira para tudo quanto é lugar aqui, é uma planta que todo mundo usa e é a espécie invasora. Sabia que a bananeira é uma espécie invasora? Não é daqui do Brasil, não, cara. A bananeira também veio do exterior. E milhares de árvores e animais, assim. A verdade é que o mundo inteiro tem espécies invasoras de outros lugares. O que o pessoal costuma classificar como espécie invasora é quando ela é danosa para as espécies locais. Aí é uma coisa. Peter, deixa de ser burro. Deixa de ser burro. Não dá opinião do que você não sabe. O que o Peter falou aí tá corretinho sobre a bananeira. A bananeira que a gente conhece, ela não existe na natureza. A nossa bananeira já é uma mudança genética que aconteceu para produzir essa fruta. A bananeira natural, a banana é totalmente diferente. A gente praticamente nem conseguiria comer uma banana natural, vamos falar assim, de um pezinho lá da Amazônia. A manga comum, você não pode estar cultivando ela perto de pés de outras mangas, porque pode ter a polimerização dela para outra e ela pega e liquida os outros tipos de manga. O Peter nisso aí, ele tá certo. Mas na tilápia, nós vamos ver aqui que ele falou coisa errada aqui. Biólogo Henrique, se você souber, ajuda a gente aí. É o caso do mico-leão, desculpa, não é do mico-leão, do mico normal, aquele mico listradinho, que é preto e branco, né? Esse mico é uma espécie invasora, vocês sabiam? O mico tradicional do Brasil é o mico-leão dourado, que não existe mais em lugar nenhum. Por quê? Porque o outro mico, que é uma espécie invasora, afastou o mico-leão dourado, que é a espécie nativa aqui do Rio de Janeiro, e daí afastou ele pra caramba, porque ele não consegue competir, o outro mico é muito mais agressivo, muito mais forte, não sei o que lá. Então,
Nesse caso, faz sentido você ter uma espécie invasora. O problema é que a tilápia não se enquadra nisso. A tilápia não coloca nenhuma outra espécie em risco, ela não coloca nenhuma outra espécie brasileira, até porque ela já está aqui no Brasil há um tempão já, não faz diferença nenhuma. Então, por que diabos o governo... Aqui é onde o Peter errou. A tilápia, para quem já pescou alguma coisa, entende um pouquinho de pescado, a tilápia sim é invasora. Onde você cria tilápia, praticamente não existe outro tipo de peixe, porque a tilápia vai lá e come os ovos de outro peixe. E a reprodução da tilápia, ela é muito grande. Não é à toa que o pessoal cria tilápia para vender para a gente, não. É porque é um peixe que cresce rápido, cresce muito, né? É rápido, ele dá muitos filhotes, então ela é invasora sim. Se você não quer acabar com os peixes de um determinado local, então evita de colocar a tilápia lá para ser criado junto, porque é fácil dela tomar todo o ambiente lá, entendeu? E eliminar as outras espécies. Isso aí a gente pode pesquisar até no Google. Vamos lá no Paizinho dos Burros, só para você ver que isso aí não é brinquedo. Aqui, ó. Pode criar tilápia com outro peixe? Sim, é possível criar tilápia com outro peixe em um sistema chamado policultivo, que pode ser vantajoso e aproveitar o melhor alimento do... mas tem as espécies compatíveis, não é todas as espécies, não. Ó, espécie compatível: pacu e surubim. Outros peixes que se adaptam bem à temperatura mais quente. Espécie incompatível: peixes ornamentais, peixe que não suporta a temperatura de cliente, do clima, e carpa. Porque o que acontece? A tilápia, ela digere muito fácil, a cadeia de alimentação dela é muito forte. O tucunaré faz isso também, mas como a tilápia, ela em si, ela começa, é um peixe muito pequeno, esses outros peixes grandes, eles protegem a ninhada e a tilápia não consegue comer o ovinho. Mas quando é um peixe de espécie pequena, igual eu estava falando lá das carpas, a tilápia vem e come todos os ovos. E aí você acaba com os outros peixes. Tilápia é invasor. Tanto é que o peixe que suporta a tilápia, aqui tá o pacu, que é um peixe grande, e o surubim, que são peixes grandes. Não é um peixe pequeno. O único peixe que deve estar na lista aqui, pequeno, mas é um peixe tão natural, é o lambari. Mas porque ele tem uma criação também muito grande, igual a tilápia. Bota muitos e muitos ovos. E a criação é rápida. Por isso que o lambari suporta a tilápia. Mas outros peixes não deve ser criado com tilápia. O Peter reclamou a gente que é anarcocapitalista, tá certo em reclamar, porque o governo faz uma lei dessa daí, essa lei aí vai ser usada para proibir a criação de tilápia. Você que vai ter o seu ranchinho, que vai criar lá um laguinho com as tilápias para você mesmo comer e tal, você vai começar a ter entrave do governo para poder fazer essa criação, para você comprar os alevinos para colocar lá no seu poço. Porque todas as leis que o governo faz, eles não pensam para fazer a lei. Eles querem corrigir aquele problema, já faz a lei aqui para corrigir aquele problema, mas não pensa que essa lei pode criar outros tipos de problema na sociedade. E é isso que vai ser usado essa lei. Vai ser usado para proibir a criação de tilápia. Em vez de regulamentar o criatório, vai ser usado para proibir o criatório. Porque é uma espécie invasora, quando aparece em locais que não é nativa, causando desequilíbrios ambientais. Mas, de novo, tem que ser um desequilíbrio grande, não é o que acontece. Acontece o desequilíbrio ambiental pela tilápia.
E olha, Henrique, ajuda a gente nessa aí. Peter, abstenha de falar só de política, que você já está acostumado. Fala dos seus assuntos que você já está acostumado. Não vem dar pitaco no que você não sabe. A tilápia é invasora. Quem é pescador, eu pesco de vez em quando, tal, com os meus filhos, moro em Goiás e a gente sabe que é invasor. Tilápia é invasor. Se você pegar e jogar em qualquer laguinho, rapidinho acabou os outros peixes. Vai ter só tilápia lá. Acontece com a tilápia. A tilápia convive bem com os peixes aqui no Brasil. Ela é uma espécie que não é natural do Brasil? Sim, ela é uma espécie que não é natural do Brasil. Mas espécie invasora, o conceito é diferente. É aquela espécie que realmente causa problemas no meio ambiente onde ela está. E esse problema é grande. É lógico que toda espécie que chega no novo ambiente, ela vai competir pelos recursos com as espécies que estão ali. Então, agora ele acabou de falar o que eu disse. Uma espécie vai competir com a outra. E aí, o negócio é que a tilápia, vamos falar que come os filhotinhos dos outros peixes. E ela cria muito rápido. Então, rapidinho tem muitos dela. E os papai não dá conta de tomar conta daquele tanto de tilápia tentando comer os ovinhos deles. Ela vai causar algum impacto no meio ambiente. Qualquer espécie causa algum impacto no meio ambiente. Mas a questão é que não faz sentido isso. Como eu falei, tem espécie para tudo que é lado aí. Misturou tudo, né? Mundanemia geral no mundo com essas espécies que tem aí de animais e vegetais. Você tem que colocar essa classificação quando é uma espécie que realmente causa prejuízo, né? Peter, deixa de ser burro. Deixa de ser burro. Não dá opinião do que você não sabe. Agora quem pode falar? Eu não sou da área. Peter é da área de informação. Quem vai poder falar isso aí com certeza é um biólogo. De preferência, biólogo de peixe, biólogo marinho. O cara que estudou, ele que acompanha a vida de um animal desse aí. Eu não posso bater o martelo e falar assim que é ou não é invasora. Eu tô dizendo aqui, mas é porque a minha experiência de vida em pescar me fala isso, entendeu? Aqui na minha região, a gente já tem o entendimento disso aqui, que a tilápia é invasora. Eu não posso chegar lá e sair jogando alevino lá, não. Tem lugar que se você pegar e soltar um casalzinho de tilápia, rapidinho, acabou os outros peixes, só tem tilápia. Tem outros peixes desse jeito aí também. A traíra também é mais ou menos desse tipo. Você vai lá e solta um casalzinho, quando é fé só vira traíra. Lá dentro daquele córrego, daquele rio, daquele lago, entendeu? Porque ela acaba com os outros peixes. O que eu aprendi, ela é invasora. E o Peter, não sabendo disso, ele vem aqui e falou burrada. Mas ele quis, claro, criticar a decisão do governo, que é tentar impor, né, a sua vontade à força em cima das pessoas, da sociedade brasileira. Vai ser usada essa lei da Marina, que é uma louca, para poder proibir a criação de tilápia. Tem gente que cria tilápia em caixa d'água. Tem comunidade em São Paulo, em Rio, que faz criação de peixe de tilápia para poder fazer doação dentro da comunidade de carne. Entendeu? E aí esse pessoal, com certeza, vai encontrar a entrave do governo com a lei dessa aí. Agora, o governo vai proibir. Não, você não pode mais criar a sua tilápia na caixa d'água, porque ela pode pular daqui e ir para a enxurrada, desce pelo vaso e vai embora e vai destruir o laguinho que tá cheio de peixe. Não é bem assim que acontece, mas é isso que eles vão utilizar para proibir a criação. Aí o Ministério, porém, disse, a Marina Silva, depois de brigar com o Tiranossauro Rex, informou que a inclusão não implica em banimento da produção ou comercialização. Repara o termo que ela usou, não implica em banimento. Olha, a gente não vai proibir fazer tilápia, não, né? Não vai proibir. Mas vai colocar um monte de requisito agora. Por quê? Porque se é uma espécie invasora, existe agora um risco. Quando você vai fazer o seu EIA-RIMA, quando você vai fazer o seu licenciamento ambiental, eu vou fazer aqui uma criação de tilápia aqui no meu sítio. Peraí. Tem que fazer análise de risco. Tilápia é uma espécie invasora. Como é que você vai controlar por caso da tilápia fugir, mergulhar para o outro lado do rio e invadir o rio? É isso aí que é o ponto de vista que ele viu e que eu estou explicando. A lei tem
um motivo para a criação dela e eles vão reverter e usar para outra coisa. Não vai ser utilizada a lei para regulamentar, vai ser utilizado para proibir. É isso que o Peter acabou de ver na criação dessa lei. E o Estado, ele nunca está apoiando o cidadão. Será que a tilápia come? A tilápia não come crianças, certamente, não mata pessoas, não causa desastres ambientais. Ela tem algum impacto no meio ambiente? Como eu falei, qualquer espécie tem impacto no meio ambiente, ela vai estar competindo com as espécies locais. Mas o que você chama de espécie invasora é quando ela é realmente predadora, ela realmente destrói a espécie. Aqui é o ponto que ele errou. Ele não sabe. A tilápia destrói as outras espécies, sim. Aqui agora está uma pesquisa. Ó, qual peixe pode criar com tilápia? Você pode criar tilápia com outras espécies de peixe que não competem diretamente ou que ajudem no controle da superpopulação. Superpopulação de quê? É da tilápia. Como o surubim, o pacu ou tucunaré. Por quê? Porque o surubim, ele é agressivo, o tucunaré, ele é agressivo. Tanto é que na hora que você vê o pessoal filmar as pescarias e tal, ou então vai tirar uma fotinha, o tucunaré tá como? Na hora que ele é fisgado, ele tá pulando para fora d'água, assim, ó. Por quê? Porque ele não é moleza, é um peixe mais bravo. O surubim e o pacu do mesmo jeito. No entanto, é importante garantir que a tilápia não seja a única espécie no tanque e que os peixes escolhidos não causem conflito com as tilápias, evitando carpas. Peter, ele nesse ponto ele tá certo, como todo anarcocapitalista pensa. O Estado mais atrapalha do que ajuda. E essa lei não é diferente, vai atrapalhar em vez de ajudar. Não vai ajudar, essa lei não vai ajudar, ela tá mais fácil atrapalhar. Arrumar mais burocracia para quem cria o peixe. Porque agora você não pode chegar lá e comprar o filhotinho e jogar lá no seu tanque ou lá no seu lago, você já não vai poder fazer isso mais. Você já vai ter que tirar um documento carimbado, certificado, pagar a licença, para depois você comprar e colocar o peixe lá no seu lago, fazer a sua criação. O seu lago vai ter que ter tantos metros de distância de um rio, de um córrego, porque senão a tilápia pode estourar a barragem, não sei o que tem, e pular, passar pela chuva e ir para outro lugar. Você gostou do vídeo e quer ficar sempre informado? Então não se esquece, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixe sua opinião. E até mais!